perder todos os filhos num dia? Teve gente que perdeu o emprego, passou muita dificuldade financeira, mas perder todos os bens? Será? Mas o Jó diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. E aí somos levados de volta na outra narrativa, capítulo 2. Fique tranquilo que eu não vou fazer isso capítulo por capítulo, tá? Para ficar tranquilo aí. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Agora vejam que os anjos sabem: olha, Satanás estava errado. Você viu só? Jó perdeu tudo, continuou louvando a Deus. Realmente aquele cara era fiel a Deus. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Satanás, você está errado. Jó ainda é fiel. Agora veja o versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Saúde agora. Você disse: não, tá bom. Mas se você tirar a saúde dele, ele vai blasfemar contra ti. Mais uma vez Jó, sem saber o que está acontecendo, tem mais uma transição na sua vida. O que é interessante no texto, se você continuar, Deus permite e diz assim, versículo 5, versículo 6: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Tanto no primeiro teste, na primeira prova, Deus põe um limite. No segundo teste, na segunda prova, Deus põe um limite. Eu gostaria de convidar você a comparar um outro texto que se encontra em Jó, capítulo 38, versículo 10. Se alguém pudesse ler, por favor. Pode. Com os olhos tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas obras. Ótimo. Esse texto fala que Deus coloca limites nas coisas, no mundo físico. E na descrição espiritual dos testes de Satanás sobre Jó, Deus também coloca limite. Duas coisas importantes que nós precisamos saber, que Jó não sabe. Deus sabe o porquê do sofrimento. E Deus coloca limites sobre o sofrimento. Mas Jó não sabe. Deus não sabe. Jó não sabe por que sofre. E Jó não sabe se há limite no seu sofrimento. Deus sabe por que Jó sofre. E Deus coloca limite no sofrimento. O desafio do livro é: você continuaria confiando em Deus, mesmo quando você não sabe a causa do seu sofrimento? Mesmo quando você não sabe se há limite para o seu sofrimento? Você continuaria confiando em Deus? É essa a pergunta implícita no livro. Ou então, diante de tanto sofrimento, Jó, finalmente nós sabemos, ele adoece fisicamente. Estudiosos debatem a respeito de qual era o sofrimento, que a gente sabe é que ele apanha um caco de telha para se coçar e se raspar, e fica sentado nas cinzas. A mulher dele vem até ele e diz assim: Senhor Jó, eu adoraria poder falar um pouco sobre a mulher de Jó, porque eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente sobre essa mulher. Ela diz assim: amaldiçoa Deus e morre. Ele diz assim: você fala como uma tola. Importante notar isso, ele não diz que ela é uma tola. E a palavra tolo aí não é alguém que é intelectualmente burro, mas é alguém que não confia em Deus. Ele diz assim: você fala como se fosse, o que indica que ela não era uma mulher tola. Aliás, ela continua com Jó, no final do livro de Jó, ela é abençoada também com filhos. Jó homenageia, no meu entender, a sua esposa, porque ele dá nome às filhas, o que era incomum no Antigo Testamento, e ainda dá herança às suas filhas. A dificuldade que nós temos nessa questão, eu não sei nem se eu devia mexer nisso agora, mas eu vou tocar rapidamente,
é que a palavra utilizada para amaldiçoa Deus e morre é barak no hebraico, e literalmente significa abençoa Deus e morre. E essa é a dificuldade no texto, porque as nossas traduções todas colocaram por amaldiçoa Deus e morre. Por que foi feito isso? Pelo seguinte, o nome disso é você usar uma palavra como um eufemismo. O judeu que ia ler esse livro, ele não suportaria ver, por exemplo, uma frase dizendo amaldiçoa Deus e morre. Então, durante todo o livro, quando Satanás fala, olha, ele vai blasfemar, a palavra é barak, ele vai abençoar na tua face. Mas o sentido da palavra é usado de maneira eufemística. Está fazendo sentido? Dá um exemplo. Lá nos Estados Unidos eu conheci um grupo de jovens, tinha uma banda dessa de música pesada que tocava em igreja. Aí diziam assim, pastor, a nossa banda é bad. Bom, a bad é mal, mas ele queria dizer que a banda era boa, era um eufemismo. Algumas vezes, por exemplo, você fala de um culto que foi muito bom, ou o Vinícius e a Bruna cantaram, olha, foi tão bom, eles arrebentaram tudo. Bom, arrebentar tudo tem o sentido de quebrar, de destruir, tem um sentido negativo. Mas você pode usar eufemisticamente para dar um sentido positivo. Vai acompanhando? Então, basicamente, o que me parece, sem entrar em muitos detalhes, porque o tempo não me permite, a mulher de Jó estava dizendo que Jó precisava se abrir para o seu sofrimento. Que ele não podia apenas continuar negando e dizendo frases de louvor, era preciso que se abrisse para o sofrimento, que é o que eu acredito que ele passa a fazer a partir do capítulo 3, quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele nunca amaldiçoou a Deus, nunca blasfemou contra Deus, mas ele começa a se abrir para a realidade das suas dores, das suas angústias e do seu sofrimento. Bom, diante disso, 3 amigos surgem. Os amigos se assentam com ele. Eu gostaria que a única coisa que eles tivessem feito fosse isso, sentar e ficar em silêncio. Porque tem hora que quando você não entende o sofrimento do outro, a única coisa que você deve fazer é calar a boca. Senta do lado e fica quieto. Não fica tentando dizer, olha, mas sabe o que é? Veja só. Fica quieto, cala a boca. O cara perdeu um filho, perdeu uma mulher, perdeu um marido, está arrasado. Não, eu vou te dizer, não diga nada. E eles sentam e ficam em silêncio por 7 dias. Aliás, o que simbolicamente ali é curioso é porque era o mesmo tempo em que você lamentava a morte de alguém por 7 dias. Vocês estão lá 7 dias. Mas Jó quebra o silêncio. Parece que o Jó não suporta mais aquele estado de negação. Sem filhos, sem posses, sem bênçãos, sem nada, doente, sentado num monte de cinza, se coçando, com 3 amigos mudos ao lado. Ele quebra o silêncio. Ele começa a falar das suas angústias, das suas dores. E aí nós percebemos algumas coisas que perturbavam a Jó. A perda dos seus bens, o isolamento social, porque quando a gente também começa a sofrer, as pessoas começam a se afastar, sabia disso? Fica duro, sem dinheiro, você vê. Aquele monte de amigo que tinha, se vão. Começa a passar muita dificuldade, se vão. Fica doente no hospital, vai ver quantos que vão lá te visitar para te ver. Pouquíssimos. Tem gente que passa as noites de Natal, de Ano Novo, sozinho no hospital, isolado. Quanto mais tempo ele passa doente, a família se afasta dele. O sofrimento causa isolamento social. Ele sofria por isso. Ele sofria também com essa angústia intelectual. Por quê? Por que desse sofrimento? Mas o pior dos sofrimentos me parece ter sido a sensação de que Deus estava distante. Ele diz assim mais tarde, eu queria saber onde é que é o trono do Altíssimo, eu queria poder encontrar com Ele, e eu falaria, e Ele falaria comigo. Esse silêncio aparente de Deus estava torturando demais Jó. Então os amigos de Jó, depois do discurso dele, começam a tentar explicar. E basicamente, eu resumi aqui para vocês, meus queridos. Vocês aguentam mais um pouquinho? Sim? Tá. O Elifaz era assim como funcionava. Começa as mensagens do mais velho para o mais novo. Tá? Então o mais velho é mais gentil, é menos dogmático. É o Elifaz. Ele então vai fazer o seu discurso e explicar por que Jó está sofrendo. E no capítulo 22, versículo 12, ele vai explicar. Ele diz assim, porventura não está Deus nas alturas dos céus, olha para as estrelas mais altas, que altura!
O argumento dele em teologia a gente chama de transcendência. Ele está dizendo o seguinte: Jó, Deus é tão grande, tão mais alto, tão mais elevado que você. Você acha que ele tem que ficar se importando com uma coisinha insignificante? Você está vivendo isso porque você tem algum pecado secreto. Essa foi a conclusão dele. E Deus é tão grande, se arrepende logo e resolve isso. E Jó então faz um discurso defendendo a sua integridade. Jó não defende a sua impecabilidade, ele reconhece que é pecador, mas ele reconhece que ele não é um homem ímpio, ele não é um homem cínico, ele não é um cafajeste, e que proporcionalmente ele estava sofrendo muito mais que as outras pessoas. O segundo amigo do Jó é o Bildade. Ele coloca seus argumentos, capítulo 25, versículo 2, sobre a onipotência de Deus. A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Ele está dizendo: Jó, esse aqui já foi um pouco mais duro com Jó. E a resposta de Jó, ele também já vai ficando mais dura. A temperatura do livro vai subindo, vai subindo. Esse aqui fala: Deus é onipotente, Jó. Quem que é você para ficar discutindo com esse Deus onipotente? Você tem um pecado secreto aí, revela esse secreto. Ninguém vai sofrer se não tiver pecado, Jó. Você tem alguma safadeza aí, confessa, Jó. E o Jó defende a sua integridade. Então o terceiro amigo vem, é o Zofar. O Zofar vai basear o argumento dele, capítulo 11, versículos 2 até o 7, se o ideal. Vamos ver se dá aqui. 11. Vou ler aqui a partir do versículo, vou ler o 5, tá bom? Ó, falasse Deus e abrisse seus lábios contra ti, 6, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus me permite. O argumento dele é baseado na onisciência de Deus. Jó, Deus sabe tudo. Esse aqui é mais duro com Jó que o outro. E Jó, na sua resposta, vai ser mais duro com ele. Jó, Deus sabe de tudo, você não sabe de nada. Você tem um pecado secreto. Todos eles, embora usem argumentos diferentes, um diz assim: Deus é muito grande, transcendente, mas você tem um pecado secreto, por isso você está sofrendo. Aí o outro diz assim: Deus é onipotente, mas você tem um pecado secreto, se arrepende. E o outro diz: Deus sabe de tudo, e você tem um pecado secreto, se arrepende. E o Jó vai se defendendo de tudo aquilo. E nós, leitores, temos uma tensão ali, porque nós sabemos que Jó é íntegro, é justo e reto diante de Deus, mas os amigos não sabem. Nós sabemos o que está acontecendo nesse universo espiritual, e como leitor dá vontade de entrar no texto e falar: gente, o Jó está sendo testado, e ele está sendo um objeto de uma lição cósmica, gigantesca, que vocês não fazem ideia. É uma tensão. Mas o livro de Jó nos mostra algo muito importante que é difícil a gente entender. Muita gente lê os livros de sabedoria, como por exemplo Provérbios, e acreditam que os livros de sabedoria estão fazendo promessas. Não estão fazendo promessas. Estão falando da média da vida. Se alguém é justo e honesto, tudo indica que a vida dele vai mais ou menos bem. Mas existem variantes e variáveis, as quais nós desconhecemos. E o livro de Jó é esse contraponto, de um homem que fez tudo certo, de um homem que é reto, de um homem que teme a Deus, mas está sofrendo uma barbaridade. É possível sofrer, apesar de vivermos vida justa e de fazer tudo certo. A pergunta do livro é: você vai continuar fiel a Deus? Apesar desse sofrimento? Apesar de não entender o porquê, o portanto? Porque tem coisas acontecendo que você não faz ideia quais sejam. Mas Deus sabe. E Deus põe limite. E isso é fé. Você confia? Você não confia? Agora, Deus sabia quem era Jó. Ele sabia até onde ia Jó. Depois desses três amigos, nós chegamos numa situação bem interessante. Jó faz o pedido, capítulo 23. Entenda que o livro está numa temperatura altíssima agora nesse ponto, de angústia, de dor, de debate. Os amigos já estão dizendo: esse aqui não tem jeito mesmo, ele não quer contar para a gente o que tem de errado na vida dele, que tem alguma coisa errada na vida dele.
Eles já estão desistindo do Jó. Vamos ver o capítulo 23, versículo de 1 a 4. Respondeu Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, Deus, então me achegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. O Jó está fazendo um pedido, falando: ah, se eu soubesse onde eu poderia encontrar Deus, eu ia encher minha boca de argumento, eu ia falar tanto que Deus ia ter que me ouvir. Encher minha boca de argumento. Capítulo 31, versículo 40. E aí chegamos no versículo 40, que diz: por trigo me produza cargos, por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Daquele texto em diante, Jó está praticamente fazendo esse pedido e dizendo: eu queria encontrar Deus porque eu tenho argumentos aqui, Deus precisa me ouvir, eu vou encher a boca de argumento. Fim das palavras de Jó. Sabe por que do silêncio de Deus? Deus, meus queridos, não vai falar enquanto a gente ainda está querendo falar. A pior coisa que você pode fazer é, por exemplo, tentar falar com alguém quando essa pessoa ainda quer falar. Olha, deixa eu te dar um conselho. Eu não quero conselho, eu quero desabafar. Tem gente que diz assim: o pastor Leandro, dá para a gente marcar um aconselhamento? Eu falo: claro. Quando eu sento, ele fala por 1 hora. 1 hora. Quando ele fala: pastor, muito obrigado, Deus te melhore, Deus te abençoe.